para o bem de todos e felicidade dessa professora, esta é mais uma videoaula de História do Brasil. Brasil colônia, precisamente, esse é o período que nós vamos falar agora nessa videoaula. E dentro do período colonial, conforme você está vendo nessa linha do tempo linda que eu coloquei aqui, nós temos um período especial, específico, que nós precisamos estudar de maneira separada. Esse período vai de 1750 a 1777, portanto, ele está situado dentro do período colonial, né? Da América Portuguesa, do Brasil colônia. E esse período é chamado de período pombalino. Coisas importantes aconteceram no nosso país, né, na colônia portuguesa, que valem a pena a gente estudar separadamente. Por isso essa videoaula. O período pombalino pode ser cobrado em algum vestibular e é bom você se preparar para encarar esse assunto. Vamos lá? Primeiro, vamos entender por que desse nome, né? Período pombalino vem de Pombal ou Marquês de Pombal, que é esse cara que está aparecendo aqui nesse slide. O senhor Sebastião José de Carvalho e Melo era chamado de Marquês de Pombal e durante os anos de 1750 a 1777 ele foi o secretário de Estado, ou a gente poderia chamá-lo de uma espécie de primeiro-ministro. Cuidado! É uma comparação didática só para ficar mais fácil de você entender. Em Portugal, nós vivemos uma monarquia absolutista, não é uma monarquia parlamentarista. Não existe a figura do primeiro-ministro eleito, né, bonitinho, como funciona lá na Inglaterra. Não é assim. É só para que você entenda que ele é um homem importante dentro do governo. É como se ele fosse um conselheiro do rei. O rei de então é o senhor Dom José. Isso é importante saber, galera, não confundam. A gente chama o período de período pombalino, é ele que leva o mérito, é ele que leva a glória, mas ele não é o rei. O Marquês de Pombal é o secretário de Estado, é um conselheiro do rei, mas ele não é o rei. Ele trabalha junto com o Dom José, certo? Ele é o conselheiro do Dom José. Incentivado pelo Marquês de Pombal, Dom José toma algumas medidas, algumas decisões que vão influenciar diretamente na história do Brasil, né, na América Portuguesa, e por isso nós estamos aqui estudando separadamente, mas não faça confusão, por favor. Pombal não é rei, ok? Ele não se torna rei, ele é apenas um conselheiro, o secretário de Estado no período de 1750 a 1777. O que teria feito esse Marquês de Pombal? É o que nós vamos ver agora. Então, nós temos uma duplinha, agora para ficar esquematizadinho, para você visualizar o que eu acabei de falar. Dom José é o rei, mas ele está assessorado pelo Marquês de Pombal, e por conta dessa influência do Marquês de Pombal, né, as ideias que ele dá para o rei são acatadas, Dom José aceita, Dom José decide em cima do que o Pombal está orientando, e aí período pombalino. Mas é uma dupla, Dom José o rei, Marquês de Pombal o secretário de Estado. Nesse contexto, é preciso a gente lembrar, século XVIII, né, 1750, é preciso a gente lembrar que Portugal não está bem das pernas, não. Lembre-se que o ouro no Brasil já está começando a decair, né, a extração que foi intensa há 50 anos atrás, desde lá o século XVII, já tem ouro sendo explorado, lá em 1750 já não está naquela abundância toda. O açúcar brasileiro já tem concorrência antilhana, né? E então Portugal não está bem das pernas, não. Portugal está dependente demais da Inglaterra, é um dos pontos, inclusive, que o Pombal vai tentar mudar, essa dependência exagerada da Inglaterra. E aí Portugal tá precisando de uma renovada, Portugal está precisando realmente de uma modernizada. E é por isso, é para isso que o Marquês de Pombal vai ser nomeado primeiro-ministro. Ele vai chegar com a intenção de ajudar o Dom José a modernizar o seu governo, né? A levantar Portugal, a tirar Portugal dessa crise. Vale lembrar também, esse contexto do século XVIII, 1750, eu já estou vivendo o iluminismo. O século XVIII é o século das luzes.
ideias liberais já estão rolando pela Europa, já estão ganhando adeptos, né? O iluminismo já está fazendo fama. E é claro que o Dom José e o próprio Pombal tiveram notícia dessas ideias iluministas, e aí o Marquês de Pombal não vai poder fingir que não está acontecendo nada, não vai poder fechar os olhos diante desse iluminismo, ele vai ter que ter uma postura, né? Ele vai ter que ter uma decisão, ele vai ter que se posicionar. Essa era a palavra que eu estava procurando. Ele vai ter que tomar uma posição diante dessas ideias novas, liberais que estão circulando. E aí, o que a gente percebe é que a postura do Pombal, a orientação ao Dom José, é uma orientação meio de misturar as duas coisas. Olha, Dom José, nós temos um governo absolutista, o senhor é o rei, a palavra final é do senhor, o senhor tem todo o poder, mas é o seguinte, Dom José, que na Europa tá rolando umas ideias diferentes, de uma galera meio revolucionária, e eu acho que nós vamos ter que nos adaptar, a gente vai ter que escutar um pouco dessas ideias, mas sem deixar o senhor perder poder, combinado? Nós vamos continuar colocando o poder na sua mão, nós não vamos deixar a ordem ser ameaçada, o senhor continuará sendo o rei. É essa mistura, né, entre absolutismo e iluminismo que o Marquês de Pombal vai tentar fazer em Portugal. E lembro que essa misturinha, que aparentemente não é uma misturinha que não combina, né? Jeane, mas ele tá querendo combinar duas coisas incombináveis. Jeane, o iluminismo é inimigo do absolutismo. O iluminismo se levanta contra o absolutismo. E você tem razão, isso é verdade. Mas, como diria minha mãe, Dona Maria, quando você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Eu cresci ouvindo isso da minha mãe. Como o iluminismo está ganhando força e daqui a pouco vai virar uma revolução francesa em 1789, é melhor a gente ceder um pouquinho para a gente acabar não sendo derrotado pelo inimigo. Essa misturinha aparentemente impossível não vai ser só o Pombal que vai tentar fazer em Portugal, ok? Outros países, até fora da Europa, a própria Rússia, vai tentar escutar alguma coisinha do iluminismo sem deixar o absolutismo, sem deixar esse poder centralizado, né? Não vai ser uma transformação radical, não. Eles vão pegar o que se pode pegar do iluminismo e tentar acrescentar essas modernizações no absolutismo. Por causa disso, já que eu te expliquei o funcionamento primeiro, agora eu posso te dar o nome desse funcionamento. Essa misturinha de absolutismo com iluminismo é chamado de despotismo esclarecido. Um déspota é um autoritário, né? É um ditador, né? A gente poderia usar isso como sinônimo. Mas esclarecido vem de iluminado, vem de iluminismo, vem de razão. Então você percebe que o próprio nome do negócio já é um nome meio contraditório, né? Mas é para te mostrar a mistura de absolutismo, déspota e esclarecido que vem de iluminismo. O Marquês de Pombal é um dos representantes do despotismo esclarecido que aconteceu em toda a Europa, não só em Portugal. E o que significa dizer que o Marquês de Pombal é um déspota esclarecido? Significa dizer que ele vai segurar o absolutismo, ele vai garantir que o Dom José continue sendo o rei, mas ao mesmo tempo ele vai tentar modernizar, ele vai tentar trazer um pouquinho dessas ideias iluministas, ele vai trazer um pouquinho desse liberalismo, dessas ideias liberais para dentro do absolutismo do Dom José. Por isso que eu estou dizendo que é uma misturinha, é uma adição, absolutismo mais iluminismo igual despotismo esclarecido, certo? Vamos então para as ações do Pombal, o que ele orientou o Dom José a fazer. E aí aqui nessa lista, eu tenho duas listas para te mostrar, você vai confirmar que às vezes ele é mais absolutista, ele é centralizador, e depois ele tem umas medidas meio liberais, mais modernizadoras, que lembram mais do iluminismo. É bem isso mesmo, é porque não é uma mistura, né? Não é uma contradição, então é isso mesmo. Uma hora ele toma uma atitude bem autoritária, bem absolutista, outra hora ele toma uma atitude mais iluminista, mais liberal. Esse é o Pombal, esse é o período pombalino. Vamos para a lista. Pombal estimulou as companhias de comércio
Aqui na América Portuguesa ele chegou a criar novas companhias de comércio, exatamente para tentar movimentar a economia do Brasil, né? Ele já estava sacando que o ouro está em decadência, está começando a se esgotar. E depois do ouro vai ser o quê? O Brasil vai dar dinheiro para Portugal como? Eu preciso pensar numa outra fonte de renda. Então vamos lá, companhia de comércio. Vamos arrumar alguma coisa aí, vamos vender droga do sertão, vamos vender alguma coisa, vamos trabalhar com comércio para a gente estimular isso e gerar dinheiro para a metrópole. Ele está preocupado, eu já falei disso com você, com essa relação de extrema dependência com a Inglaterra. E ele vai ter coragem de cutucar nisso aí. A proposta do Marquês de Pombal para o Dom José é que Portugal ficasse menos dependente da Inglaterra, que Portugal começasse a se afastar um pouquinho, começasse a conquistar a sua autonomia, a sua independência, porque a Inglaterra está interferindo demais, a gente precisa demais da Inglaterra, tudo é Inglaterra, precisando de dinheiro a gente recorre à Inglaterra, a gente tem acordos com a Inglaterra que acabam não sendo positivos para nós, como o próprio Tratado de Methuen, lembra dele? Não, vamos mudar essa realidade, vamos fazer Portugal ficar mais forte e mais autônomo. Ele vai tentar fazer isso. Em 1757 ele proíbe a escravidão indígena, não é a primeira vez que se toca nesse assunto, os jesuítas já estão no pé de Portugal, da metrópole, né, para acabar com essa história de escravizar os índios, até porque os jesuítas vinham para catequizá-los e eles acabavam sendo escravizados, os jesuítas não concordavam com isso, essa pauta já está sendo discutida, Portugal já tinha se manifestado sobre isso, proibia em alguns lugares, em outros não. Isso não é a primeira, isso não é novidade, mas agora, em 1757, finalmente está proibida no território nacional, Brasil inteiro, a escravidão indígena. E não para por aí, o índio agora é considerado um cidadão do Império Português. O índio agora não é um marginalizado, um Zé Ninguém que não faz parte da sociedade portuguesa. Agora ele faz parte, ele recebeu cidadania. Agora a própria coroa vai incentivar que matrimônios sejam realizados, por exemplo, que os índios se casem com portugueses. Eles nunca importaram com isso, na verdade, né? Mas agora haverá um incentivo, porque são cidadãos. Agora eles estão submetidos às leis portuguesas. Agora eles não são escravos, eles são cidadãos. Tem uma pitada aí de um avanço, né? Uma modernização, mas na verdade a gente tem também a finalização de uma... Finalização talvez seja pesado, mas a gente tem uma cultura sendo diluída aí, né? O indígena agora está sendo inserido definitivamente na cultura portuguesa. Em 1759 ele expulsa os jesuítas, tem um motivo meio que pessoal, de fofoquinha aí no meio. Os jesuítas foram acusados de tramarem a morte do Dom José, mas há historiadores que dizem que isso é uma mentira, que Pombal usou isso, inventou isso para poder justificar ele perseguir os jesuítas, mas o que acontece é que ele realmente começou a perseguir e expulsou os jesuítas do Brasil, não tem mais jesuíta, teve coragem de fazer isso, expulsou os jesuítas do Brasil em 1759, e você se lembra que os jesuítas eram os professores? As poucas escolas, a pouca educação que se tinha na colônia era coordenada pelos jesuítas. E agora, já que não tem jesuíta aqui mais, não pode jesuíta aqui mais, até numa vibe iluminista, me deixa focar nisso aqui, a expulsão dos jesuítas, embora tenha essa raiz pessoal, né, de uma treta ali com o Dom José, uma tentativa de matar o Dom José, enfim, lembra iluminismo, porque o iluminismo propõe laicismo. O iluminismo propõe que a política não interfira na religião, que a religião não interfira na política. E o que o Pombal está fazendo agora é isso mesmo. Jesuítas, vocês estão expulsos, nós estamos querendo diminuir a interferência que vocês têm na política portuguesa. Isso vai acontecer. Então isso tem cheiro de iluminismo, isso tem cheiro de liberalismo. Já que os jesuítas eram ligados à educação, à pouca educação que se tem na colônia, agora Pombal também cria um imposto novo a ser pago para subsidiar os projetos educacionais a serem desenvolvidos na colônia, né? Jesuítas agora não estão mais aqui, então quem é que vai dar aula? Quem é que vai coordenar a educação? Nós vamos então criar um imposto para a gente ter fundos para subsidiar esses projetos educacionais. Um novo imposto é criado. Quando se fala de novo imposto, já não é uma coisa muito liberal, né? Já lembra mais absolutismo, autoridade do rei de criar um novo imposto.
Em 1763 é decisão do Pombal, por causa de uma decisão dele, de uma sugestão dele, que a primeira capital brasileira deixa de ser a capital brasileira. Salvador não vai ser mais a capital, agora vai ser o Rio de Janeiro. Em 1763 é transferida a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. O que é que explica isso? Vamos pensar. O eixo econômico já não está mais no Nordeste, né? O açúcar já não é mais a prioridade portuguesa, é o ouro. E o ouro está aqui embaixo no Sudeste. Então, nada mais inteligente, nada mais modernizante que trazer a capital para mais perto de onde o dinheiro está circulando, de onde tem ouro ali, riqueza circulando. Eu preciso fiscalizar, eu preciso cobrar o quinto. Então, melhor a capital estar mais perto, certo? Tem uma pitada de modernização, tem uma pitada de usar a razão, né? Que também é uma proposta iluminista. O Pombal está sendo inteligente, vamos combinar? Ele está usando a razão, gente. É melhor, é mais otimizada, é uma gestão mais otimizada, mais bem feita, mais eficiente, se a gente levar a capital para o Rio de Janeiro e ficar do lado do ouro. Muito mais inteligente. E é isso que ele faz em 1763. Mas perceba o controle, né? Quando ele transfere a capital, tem pitada de iluminismo? Tem, tá inteligente, tá modernizando, tá usando a razão. Mas por outro lado ele quer controlar. E controle fala de absolutismo, tá vendo? Numa mesma medida você vê pitadas de iluminismo e pitadas de absolutismo. A transferência da capital é o exemplo clássico. É para controlar, mas é também para ficar mais moderno, mais inteligente. É também decisão do Pombal, orientação do Pombal ao Dom José, a definição de Diamantina se transformar numa real extração, não mais arrendar as terras do Arraial do Tijuco, hoje Diamantina, de onde se extraía diamante, né? Não é mais para arrendar, a partir de agora, aquela terra lá, aquele arraial é todo, inteiro, monopólio do rei. Somente o rei pode ter acesso ao Arraial do Tijuco, somente o rei pode explorar aquela riqueza. Em 1771, real extração em Diamantina. Tá fora de ordem aí, né? Em 1762, é ele, o Pombal, que decreta a primeira derrama. Lembra o que é a derrama? Aquele imposto sobre o ouro. Não é só o imposto atrasado. Claro que se alguém tivesse com imposto atrasado, a oportunidade de botar a vida em dia, a oportunidade da fiscalização bater na casa do minerador para cobrar o que está atrasado, vai acontecer, óbvio. Mas lembre-se, a derrama, como eu gosto de falar em bom mineirês, né, e no coloquial mesmo, a derrama é uma intera. Eu cobrei o quinto, não deu para bater a meta, chamada de finta, aí eu venho com a derrama. Então, a derrama é um imposto a mais, além do quinto, é um imposto extra, além dos impostos atrasados, certo? Então, veja, foi o senhor Pombal, um déspota esclarecido, que teve a brilhante ideia de decretar a primeira derrama. Isso comprova, mais uma vez, que ele tem iluminismo. Ele ouviu essas notícias iluministas, ele percebeu os ventos iluministas, mas ele é um absolutista, ele é um déspota. Ele está impondo um novo imposto, né? Ele está controlando a arrecadação da metrópole, ele está em cima. Então, paga aqui seus impostos atrasados e me dá um pouco mais porque eu quero bater meta. A primeira derrama é decretada a mando, né, por orientação do Marquês de Pombal. É também o Pombal que extingue definitivamente, ele tem a coragem de extinguir as capitanias hereditárias. As capitanias, lembra aquelas divisões? Elas não foram extintas quando o governo geral chegou. As capitanias continuam, o governo geral está ali, né, para orientar, está acima dos capitães donatários, mas as capitanias não foram extintas, agora sim elas serão extintas. Os estados, né, hoje a gente chama de estados, não serão mais capitanias, serão províncias. E aí a intenção do Pombal ao extinguir as capitanias hereditárias é centralizar um pouco mais, né, é dar mais poder para esse governador geral. É falar, olha, o poder agora está realmente centralizado em você. Não tem mais essa divisão, não. E por fim, também pensando na economia, também encaixado lá com o estímulo ao comércio, as companhias de comércio, né? O Pombal libera
que manufaturas sejam feitas no Brasil. Eram proibidas, galera. No Brasil não podia. Não podia imprensa, não podia manufatura. Acho que Portugal tinha um medinho do Brasil desenvolver, né? Assim como aconteceu com a colônia inglesa. Tudo podia, tudo era liberado, a colônia conheceu um desenvolvimento. Quando a Inglaterra quis controlar as 13 colônias, era tarde demais. As 13 colônias estavam bem desenvolvidas, bem sabichonas, bem espertinhas, e aí não aceitaram a Inglaterra comandar. Portugal, então, nunca deixou material impresso, livro, jornal, imprensa não podia na colônia, nem manufatura. Mas o Pombal, nessa vibe modernizadora, nessa vibe iluminista e nessa preocupação de o ouro vai acabar e depois nós vamos tirar dinheiro do Brasil como? Vamos liberar, vamos pensar em novas atividades econômicas para poder salvar Portugal. Aí ele libera as manufaturas. Tá liberado agora montar indústria, montar fábrica no Brasil, tá liberado. Desde que vocês paguem impostos e ajuda Portugal a se reerguer, tá liberado. Nem vai acabar, não vai acabar não adiantando muito, tá? Já tô te dando um spoiler, e é isso mesmo, isso aqui não adiantou nada, não deu certo, até porque Dom José vai morrer em 1777, a Dona Maria I, você conhece ela como Dona Maria a Louca, lembra disso? Dona Maria I não gosta do Pombal, então ela já manda ele embora, era o Dom José que gostava do Pombal. Dona Maria vem como sucessora do Dom José, e ela não continua com o conselho do Marquês de Pombal, né? Não continua tendo ele como secretário de Estado. Ele vai embora então, ele é despedido. E a Dona Maria I vai contradizer, ela vai fazer tudo ao contrário do que o Pombal propôs. Inclusive isso aqui, ó. Quando o Pombal libera as manufaturas, daqui a pouco a Dona Maria I chega e proíbe de novo as manufaturas. Pois é isso que vai acontecer. Dona Maria é uma absolutista raiz. Dona Maria, por exemplo, vai reaproximar Portugal de Inglaterra. Ela não concorda com Pombal, ela não acha que tem que ficar independente longe da Inglaterra, ela quer ficar junto da Inglaterra. Aí ela reata as relações, ela proíbe de novo as manufaturas, enfim. Muita coisa que o Pombal fez não adiantou, Dona Maria desfez. Mas, como o nosso tema era período pombalino, termino aqui. Muito obrigada por ter ficado comigo. Até a próxima.